que vai sair da boca do profeta. E o profeta é aquele que dá a sua boca para Deus usar. Deus olhou para Jeremias e diz: Jeremias, não diga eu sou uma criança, mas abre a tua boca e eu colocarei palavras nela. Que nessa noite o teu filho seja usado como canal de bênção para a tua igreja. Que a tua igreja possa ser edificada nessa noite. Que a tua igreja possa ser restaurada nessa noite. Que a tua igreja possa ser curada nessa noite. Que a sua igreja possa ser transformada nessa noite. É o que nós clamamos a ti nessa noite. Só aqueles que podem, exaltam e glorificam o nome do Senhor. Não vamos deixar o diabo atrapalhar a festa que Deus tem preparado para nós essa noite, amém? E que o Senhor possa falar no coração de cada um aqui nessa noite. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça agora para que nós possamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu apresento a minha vida diante do teu altar. Deus, que não venha ser eu, mas que o Senhor venha falar através da minha vida, Pai. Que eu possa vir ser um canal para a tua igreja, Senhor. Para que os meus irmãos possam ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai. Que não venha sair daqui da mesma maneira que entrou, mas que o Teu Espírito possa fazer mudanças em nós, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, a gente começar a nossa palavra, quando o pastor Roberto me convidou para trazer a palavra dessa noite, ele me pegou de surpresa que ele me pediu hoje para trazer a palavra. Mas eu acho que eu não acredito em coincidências nas coisas de Deus. Deus já vinha colocando em meu coração uma palavra muito forte, e que eu quero dizer para os irmãos que o que for falado nessa noite hoje não leve para o lado pessoal, porque aquilo que Deus tem para falar é para nos ensinar. E antes de mais nada, que a palavra vá para vocês, ela vem ao meu coração primeiramente, que eu venha aprender, assim como vocês, a nossa palavra dessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração foi o caráter cristão. Como nós temos agido lá fora? Como tem sido o seu caráter diante do mundo? A mesma pessoa que você é aqui dentro, você tem sido na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade. Quando você tem uma roda de amigos que estão contando piadinhas, você é um daqueles que chegam e quer contar a sua logo em seguida? Ou você é daqueles que repreende e não fica compartilhando? Tem pessoas que dentro da igreja são uma coisa e fora da igreja são totalmente outra. Aqui, para os pastores, para a pastora, a gente mostra, tem gente que mostra uma face, chega lá fora, apresenta outra. E Deus nos ensina da seguinte forma. Gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em Gálatas. Gálatas 5:22. Para nós termos um caráter cristão, não é fácil, porque somos observados o tempo todo. O mundo lá fora fica à espreita para você escorregar e ele já te apontar o dedo. E da maneira que nós falamos para as pessoas, muitas das vezes nós pregamos o Evangelho, falamos do Evangelho, do amor de Cristo, mas
como estão as nossas atitudes? Muitas das vezes o nosso falar não tem sido como o nosso agir. Outro dia eu estava trabalhando, entrei em um restaurante, um rapaz fez uma piadinha de mau gosto, eu dei as costas e virei. Quando eu retornei, ele chegou para a minha pessoa e disse: você é cristão, não é? Eu falei: graças a Deus. Pois é, eu vi. Porque cristão tem atitude diferente quando pessoas falam piadinhas, contam piadinhas e fazem brincadeiras de mau gosto. Eu não precisei falar que eu era cristão, mas com a atitude que eu tive, ele pôde comprovar isso. E esse tem que ser o nosso caráter no dia a dia. Não é para engrandecer o meu eu, mas para engrandecer a Deus, porque nós temos que ser imagem e semelhança a Deus. Então, está escrito lá em Gálatas 5:22, diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humanidade, a humildade, o domínio próprio, e contra essas coisas não existem leis. Esses são os frutos que o Espírito Santo coloca em nós. E eu relatei que são 9 frutos que nós podemos ver, que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. O primeiro fruto é o amor. O amor, ele é um amor divino para com a humanidade perdida. É um amor imutável, sacrificial, espontâneo, que nos leva a amar nossos próprios inimigos. Você amar o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, é muito fácil. Deus nos ensina a amar os nossos inimigos, aqueles que querem o seu mal o tempo todo. Será que é fácil? Falar eu amo meu próximo é muito fácil. Deus amou cada um de nós tão grandemente que Ele deu o seu único filho por amor de você, por amor de mim. Esse é um amor imensurável. Jesus, quando estava sendo crucificado, de um lado havia um ladrão e do outro também. Um dos ladrões o crucificava mais ainda: se você é Deus, por que não desce daí? O outro, que era pecador, falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ali, aquele homem estava reconhecendo o Senhor como Deus, e o Senhor amou mesmo sendo pecador. É assim que Deus nos ensina a amar o nosso próximo. É aquele que te apedreja, aquele que te aponta o dedo no dia a dia, aquele que fala mal de você. Certa vez, quando eu era mais novo, o meu irmão, ele foi agredido por um rapaz, e aquilo ficou enfurecido no coração, e nós queríamos revidar da mesma forma. Só que a minha mãe pegou e falou assim: não, você vai voltar lá e falar: Jesus te ama. Sabe por qual de que, gente? O amor de Deus, ele confunde aqueles que não conhecem. O amor de Deus, ele confunde a cabeça das pessoas. É assim que Deus nos ensina a amar. Lá em Gálatas 22, como nós lemos, e agora eu gostaria que os irmãos abrissem para nós em Mateus 5, 46 ao 48. Nós vamos estudar a Bíblia hoje um pouquinho, tá, gente? Nós vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Lá em Mateus 5. Aleluia. Mateus 5, 46 ao 48.
Todos acharam? Amém. Na palavra de Deus fala o seguinte: se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Assim como a palavra diz, amar quem está do nosso lado, quem nos ama, até os pagãos fazem. Então o que estaremos fazendo de melhor que eles? Deus nos ensina a ser melhor do que eles, amar aqueles que nos odeiam. Amém? O segundo fruto é a alegria. É um fruto da alegria que o Senhor coloca em você. A alegria é um amor exultante, é uma alegria constante na vida do crente, decorrente do seu bem-estar com Deus. Este amor se manifesta, inclusive, nas tribulações. Olha que maravilha! As pessoas que não conhecem a Cristo devem olhar para você e falar assim: é louco. Tudo está desmoronando ao redor e ele está alegre. O que está acontecendo? Esse homem, essa mulher, ele é louco. As coisas do seu lado estão desabando, dívida em casa, tribulação passando, e você está dando glória a Deus. Aleluia. Você dá glória a Deus, aleluia. E as pessoas perguntam: o que tem de alegria nisso? O Espírito Santo nos leva a essa alegria que o mundo não entende. Lá em 2 Coríntios, se os irmãos forem abrir para mim, nós vamos olhar isso agora. 2 Coríntios 4,16. Aleluia. 2 Coríntios 4,16 vai falar do amor, da alegria que o Senhor nos ensina. Amém? Diz o seguinte: por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito se renova dia após dia. Olha que maravilha! O seu corpo se desgasta no dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa. Você chega em casa, às vezes você acha que você vai não aguentar mais, o seu espírito fala: levanta-te, pois o Espírito do Senhor está contigo. O seu corpo pode estar moído, mas o Espírito de Deus, ele te renova as suas forças. O Espírito de Deus renova a cada dia. Dia após dia, o Espírito de Deus nos renova. E eu vou ser bem sincero com os irmãos. Hoje, se fosse depender da minha vontade, eu não estaria aqui. Porque o meu cansaço, se eu pudesse, eu estava numa cama deitado agora. Mas o Espírito Santo falou: não, eu renovarei as suas forças. E é assim que ele renova as forças de cada um. O terceiro fruto do Espírito é a paz. A paz é o amor em repouso. É uma tranquilidade íntima e perfeita. Independente das circunstâncias, podemos desfrutar da paz em 3 sentidos. Primeiro, a paz com Deus, a paz com o próximo e a paz interior. A paz que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Abra comigo lá em Romanos 5:1.
Romanos 5:1 relata muito bem da paz com Deus. Diz o seguinte: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha! Por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. O Espírito que habita em nós faz com que Deus tenha paz com você. O mundo inteiro pode estar em guerra. Nações podem estar em guerra. Mas você está em paz com Deus. Muitas pessoas não têm paz com Deus. Não conseguem sequer colocar a cabeça no travesseiro para dormir. Passa o dia tribulado, cheio de angústia. Mas nós somos diferentes, porque Deus nos dá essa paz para que possamos deitar nossa cabeça e descansar à noite. A segunda paz é a paz com o próximo. Fala lá em Romanos 12:18. Romanos 12:18. Diz o seguinte: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Como já foi falado, a paz também não é só para aqueles que nos amam, aqueles que estão próximos de nós. Devemos viver em paz com toda a humanidade. Às vezes temos conflitos, temos advergências, mas o Senhor nos ensina a ter paz, porque a paz, ela vem do Senhor. Então, com o seu próximo, tenha paz, procure sempre ter paz. Às vezes, de uma forma, não tem como você chegar à paz, mas peça ao Senhor direção para que Ele possa contornar aquela situação, para que possa chegar à paz. Nações buscam a paz por meios de estratégias. É assim que nós devemos fazer com o nosso próximo. Buscar a paz de alguma maneira, da forma mais possível para nós. Amém? Amém. O terceiro é a paz que guarda no nosso coração o sentimento com Jesus. É a paz com o seu próximo. Nós devemos ter a paz com o nosso próximo. Amém? Os ímpios, pessoas que não conhecem a Deus, não sabem o que é ter paz. Como eu disse, passam o dia inteiro preocupados, e a verdadeira paz eles não conhecem. Por isso Deus nos coloca diante de pessoas para que nós possamos mostrar a paz com que nós temos com o Senhor. Você é um intermediário de Deus para levar a paz àqueles que não conhecem. Amém? Que você possa ser usado por Deus para levar a paz ao próximo. Aleluia. Agora, o próximo fruto é a longanimidade. Eu gosto muito dessa. O que é a longanimidade? É a paciência. Eu estava conversando mais cedo com o irmão Jairo e falando sobre paciência. Ele estava comentando que a paciência não era muito forte dele. E se alguém olhasse torto para ele, era motivo de guerra entre nações para ele. E a paciência, ela é um fruto do Espírito. E hoje nós estamos conversando que o Espírito ele muda e transforma. Pessoas que conheciam o irmão Jairo, como ele dizia antigamente, vê ele hoje, falam, mas que mudança! É o Espírito Santo. A paciência é o Espírito Santo que nos dá. Muitas das vezes o irmão pisa no seu pé, você já está esbravejando, já está gritando. A paciência já foi por água abaixo. Então, é o amor que suporta a falta de cortesia por parte dos outros. É a paciência de forma contínua.
Paulo reconheceu a paciência de Jesus Cristo para com ele. Paulo é um exemplo que tinha muita paciência. Nós vamos ver em 2 Coríntios 6. Relata bem a paciência de Paulo. Glória a Deus. 2 Coríntios 6, nesse capítulo 6, versículo 4 ao 6. Diz assim: pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir, sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos tratado isso pelo nosso amor verdadeiro. Assim como Paulo, nós devemos ter paciência com o seu próximo, com a sua mãe, com o seu pai. Às vezes, acontecia muito comigo. Eu precisava procurar a chave do meu carro. Procura, você já começa a arrancar os cabelos, não acha a chave. A paciência vai se esgotando. E a chave, muitas das vezes, você levantava um livro, a chave está ali debaixo. Deus nos testa a nossa paciência, para que nós possamos nos fortalecer. Às vezes, vamos sair, estamos à espera de alguém, a pessoa atrasa, e aquilo, a paciência já explodiu. É igual uma chaleira, vai esquentando. Quando a pessoa chega, já começa a soltar os cachorros do lado dela. A paciência já foi embora. Eu falava aos irmãos, Deus tem trabalhado muito comigo, porque eu era impaciente também. Era muito impaciente. Se marcasse comigo uma hora, rapaz, se chegasse 5 minutos depois, eu já soltava os cachorros. A paciência já tinha esgotado há muito tempo. Mas Deus trabalha isso em nós. Então, esse é mais um dos frutos que o Senhor coloca em nós. A paciência, a longanimidade. Amém? A benignidade também é um dos frutos. E é uma forma de amor compassivo e misericordioso. É a virtude que nos dá a condição de sermos gentis para com os outros, expressando ternura, compaixão e brandura. A benignidade de Deus na vida de Paulo impediu de um carcereiro de Filipos ao suicídio. Olha para você ver o que a benignidade na vida de uma pessoa possa fazer. Que Deus pode fazer através da benignidade na vida da pessoa. Vamos ver. Eu gosto muito dessa passagem lá em Atos 16, do 24 ao 34. Glória a Deus. 16, 24. Diz o seguinte: depois de receber essa ordem, o carcereiro o jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre os 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Agora, quero parar e te perguntar: em quem, sã consciência, preso, amarrado, cantaria? Responda para você mesmo, não precisa me responder.
Quem em sã consciência, depois de ter levado uma surra, sido chicoteado a noite toda, foi amarrado em pedaço de madeira, em sã consciência, iria cantar? Quando muito menos acontece com a nossa vida, no dia a dia, chega na igreja, sequer temos vontade de levantar para adorar a Deus. Paulo nos dá uma lição de como ser verdadeiros adoradores ao Senhor. O nosso dia pode ser tribulado. Paulo apanhou a noite toda, e Silas, e perto da meia-noite, eles oravam e cantavam a Deus. Eu acho que os outros presos que escutavam, esses aí falaram, esses aí apanhou tanto que está delirando. Porque não tem cabimento. Depois de uma surra que você levar, o corpo já não está aguentando mais nada, você adorar ao Senhor. Pense nisso. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia naquele instante. Todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os soltou-se e arrebentaram. Aí o carcereiro acordou quando viu que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhes trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo para fazer para ser salvo? Olha para vocês verem como o caráter de um cristão pode fazer uma grande diferença na vida de uma pessoa. Aquele carcereiro iria tirar a sua própria vida, achando que os prisioneiros haviam fugido. Quando ele ia cometer suicídio, Paulo gritou para ele para que não fizesse aquilo, que todos ainda estavam lá. E ele se perguntou: o que posso fazer para ser salvo? A atitude que você toma lá fora, ela pode resultar muito na vida de outra pessoa. As suas ações, as suas atitudes mandam muito para aqueles que estão te vendo. Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e você será salvo, você, as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor e todas as pessoas da casa deles. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa. Eles deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Olha a alegria entrando mais uma vez na vida de Paulo. O ponto-chave que eu quero trazer para vocês é o caráter de um cristão. Ele jamais deve ser igual àqueles que estão no mundo. Você deve fazer diferença e eles devem copiar as suas ações, não você copiar as ações deles. Como eu disse muitas das vezes, porque nós estamos em roda de amigos, isso acontece muito em escola, jovens, adolescentes, para não serem rejeitados no meio de colegas, querem participar das coisas que estão acontecendo. São piadinhas, são palavras que não agradam ao Senhor. Eu já testemunhei até pessoas blasfemando contra Deus, cristão no meio sequer fala alguma coisa.
Como é que será que Deus se sente nessa hora? E eu fico pensando que Deus deve se entristecer demais. O diabo deve ficar rindo quando vê um dos filhos de Deus compartilhando com as coisas do mundo. Eu penso comigo que Deus ele deve ficar tão magoado quando nós saímos, deixamos. Não estou dizendo que nós estamos, nós pecamos, sim, mas nós não devemos permanecer no erro, sabe? Muitas das vezes nós cometemos aquele erro, vamos lá, pedimos a Deus perdão, voltamos para o mesmo erro, vai lá e pede a Deus perdão. Gente, pergunte a você mesmo: você se perdoaria? Será que você se perdoaria dessa forma? Deus, ele se entristece quando nós saímos dos seus caminhos, quando nós deixamos de ter um caráter cristão para igualar ao caráter mundano. Então, que nós possamos ser como Paulo e Silas, ter um caráter verdadeiro, não só dentro da igreja, mas quando nós estivermos lá fora também, para que possa fazer diferença e que pessoas, quando olharem para você e falar assim: ei, eu quero conhecer esse Deus que você serve, eu quero servir esse Deus porque eu vejo que a sua vida é diferente. Você tem que mostrar que a sua vida é diferente na presença de Deus, porque você tem os frutos que Ele colocou na sua vida. Pessoas têm que chegar para você e falar assim: me ensina o que eu posso fazer para ser salvo. E você chegar com muito gosto e falar: você tem que conhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador. Acabei de me lembrar de um incidente que aconteceu hoje. Eu trabalho entregando gás, e eu cheguei num restaurante, um rapaz que eu venho pregando para ele, nesse lugar tem uma irmãzinha também que prega, e ele virou, eu cheguei hoje, ele começou a me cobrar: tem uma irmã sua aqui, dá ela a paz do Senhor e tal, eu acho bonito isso. E quando foi hoje, eu estava indo embora, ele me chamou para voltar e falou comigo assim: se eu te contar algo, você vai ficar alegre? Eu falei: depende do que você me falar. Dependendo do que você me falar, eu vou ficar muito alegre. Ele virou e falou assim: eu fui na igreja. Eu falei: glória a Deus, que você possa continuar voltando. Glória a Deus por isso. Você ficou feliz? Eu falei: eu não poderia ter ficado mais alegre do que isso no meu dia. Ouvi uma pessoa falar que foi à igreja. E quando eu estava retornando para ir embora, ele me chamou na hora e falou assim: escuta, eu ainda vou te dar a paz do Senhor. Glória a Deus. Então, é a diferença que nós devemos fazer. Às vezes pensamos que não está fazendo efeito nenhum, mas o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está moldando. Aquela palavra que você prega para o seu próximo, você acha que não está tendo efeito? Deus está trabalhando e você vai ver a obra que você está fazendo na vida de uma pessoa quando você fala de Deus para ela. Eu revelo a vocês que eu fiquei muito alegre quando eu ouvi isso dessa pessoa. Quando eu comecei a pregar para ele falou assim: não é a hora, não é o momento, eu não quero falar, não sei o quê. Mas Deus fala: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. No tempo certo, Deus vai trabalhar e você vai ver dando frutos a palavra que você tem dado. E mais um fruto é a bondade. A bondade do Espírito Santo, ela é a prática do bem, amor em ação, a ser uma bênção para os outros e alcança o favor de Deus. É como generoso e caridoso,
se antes fazíamos o mal, agora Cristo nos capacita para sermos bons cidadãos. Eu creio que antes de conhecermos a Cristo, nós também éramos maus. É a nossa natureza terrena, ser pessoas más. Mas quando o Senhor te chama para Ele, Ele muda o seu caráter. O seu caráter passa a ser de boa índole. O seu caráter passa a ser visto por outras pessoas e ser até comentado. A bondade, muitas das vezes, uma pessoa chega para te pedir uma esmola, você fala, eu não vou dar. Eu não sei o que ela vai fazer com isso. Eu não sei o que ela vai fazer com o dinheiro. Eu não sei para que ela vai pegar o dinheiro. Mas Deus fala, o que a sua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Faça a sua parte, porque a palavra de Deus diz, quando fizeres a um pequenino, estás fazendo a mim. Quando você acolher uma pessoa que está necessitada, você não está fazendo só para ele, você está acolhendo a Deus. Porque foi Deus quem disse, quando estivermos fazendo a um pequenino, estamos fazendo a Deus. Eu gosto muito da passagem do bom samaritano. Um homem foi roubado, saqueado numa estrada, e algumas pessoas passaram por ele. Um sacerdote não fez nada, um levita não fez nada, e um homem samaritano passou, pegou aquele homem, cuidou das suas feridas, tratou daquele homem, ainda pagou para que ele fosse cuidado aquelas feridas que tinham sido feitas. A bondade que ele fez aquele homem não foi por simples acaso, sabe? Eu creio que Deus tocou na vida daquele bom samaritano para que cuidasse daquele homem. É a bondade do Senhor que ela tem que haver em nós. A bondade não deve haver só entre nossos irmãos, não. Às vezes a gente acha que fala em bondade é só entre os irmãos, amigos. Pelo contrário, bondade é aquele também que te amaldiçoa. A bondade é aquele que te apedreja. Bondade com aquele que quer passar rasteira no serviço. A bondade, ela pode surpreender também aqueles. Sabe por quê? A bondade também é um dom, fruto do Espírito de Deus. Vamos ver lá em Provérbios 12, relata muito bem sobre a bondade. Provérbios 12, 2. Provérbios 12, 2 fala o seguinte: o Senhor Deus, Ele abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Tem pessoas que já levantam da cama pensando a quem vai fazer o mal. Tem pessoas que antes mesmo de sair da cama já falam: hoje eu vou derrubar a vida daquela pessoa. Hoje aquela pessoa vai se ver comigo. Por que ela não levanta assim? Nossa, hoje eu vou fazer o possível para abençoar uma vida. Então, Deus condena os maus. Mas assim como Ele condena os maus, Ele abençoa os bons. E Deus está abençoando a vida de cada um que faz a bondade para o mundo. Em nome de Jesus. Temos a fé, mais um fruto. A fé não é apenas crer e confiar. É também ser fiel e honesto, pois Deus é fiel. Através dessa virtude, o crente se mantém fiel ao Senhor. Em quaisquer circunstâncias descobrimos
E se temos essa qualidade, quando somos desafiados, a infidelidade é o amor em sua fidelidade de Deus. Às vezes as pessoas falam de fé, mas a fé, ela é ação. A fé, você tem que ter ação para que mova a sua fé. A fé, como disse, é a esperança daquilo que você não vê, mas espera que aconteça. Eu tenho uma causa na justiça. Não é impossível que aconteça. É aí que Deus quer trabalhar. Eu estou esperando uma causa na justiça sair, mas advogados já me falaram que não tem jeito. Mas a última palavra, o maior advogado está lá em cima. Se tem algo que você está esperando e que acha que já caiu por terra, que já te mandaram desanimar, que não tem como, Deus manda dizer que é Ele que dá a última palavra. Não é o homem. Deus. Isso é fé. É você ser movido através da fé. Eu confesso aos irmãos que realmente, muitas das vezes, tem situações que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e falamos assim, não vai dar. Nós mesmos. Olha para um lado, olha para o outro, não tem jeito. Aí Deus fala assim, quieta-te, tem jeito, mas creia. Mas você continua incrédulo. Nossa, Senhor, está difícil, não vai ter jeito. Não vai sair do lugar. Não vai vir para mim, eu não vou conseguir alcançar. Deus te mostra, acalma-te, porque vai dar. Deus quer que você trabalhe a sua fé. Jesus Cristo falou uma vez para os discípulos, se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer ao monte, saia daí e vá para lá. O que eu pego isso como lição? Vocês já viram o tamanho de um grão de mostarda? Quase não dá para ver. Se o grão de mostarda quase não dá para ver, e você pode mandar um monte sair de um lugar para ir para o outro, o que você pode fazer com a sua fé se chegar a um grão de arroz? Você vai mudar nações através da fé. Amém? Então, que a fé possa vir gerar ação em nossas vidas. Aleluia. Tem também a mansidão. Mansidão não é de ser manso não, meus irmãos. Mansidão é de ser manso, esperar que as coisas venham, jogar a perna pro ar, né? Não, tá? Mansidão é o seguinte, é a virtude que nos torna pacíficos com serenidade, a brandura diante das situações irritantes, perturbadoras e desagradáveis. Antes éramos agressivos e nos irritávamos por qualquer coisa que nos contrariava. Jesus falou para aprendermos a mansidão com Ele. Ele se conservou manso diante do seu traidor. Olha para você ver. Mais uma vez, eu gosto de pegar pessoas como exemplo que estão próximos da gente. O irmão Jairo, rapaz, gente, o homem falava que andava com 2 escopetas do lado. Vai você ver. Se passasse um mosquito perto dele, zumbi no ouvido dele, ele dava tiro. Eu não queria passar nem perto de um homem desse. Então, a mansidão nos ajuda a ter temperança no nosso temperamento, sabe? Jesus Cristo, no dia da ceia, quando ele for ceiar, ele já sabia quem era o seu traidor. Ele já sabia quem ia o trair. Deve acontecer muito. Você saber que tem uma pessoa tramando contra a sua vida dentro da empresa,
Você sabe que a pessoa está fazendo de tudo para te derrubar. Eu passei por isso. A princípio dava vontade de, se eu tivesse uma arma, também dava um tiro. Jesus Cristo, naquela época, ele sabia quem já ia o trair, mas ele teve mansidão. Ele permitiu que ele ainda ceasse com ele. Essa é a mansidão que o Senhor coloca no nosso coração. No momento em que a pessoa estiver tramando contra a sua vida, mantenha-se a mansidão. Peça ao Senhor para que possa colocar a mansidão no seu coração, para que você possa agir com sabedoria, não pela vontade da carne naquele momento. Que a mansidão do Senhor possa prevalecer. Amém? 1 Pedro, vamos ver lá? 1 Pedro 2, do 21 ao 23. Já estou terminando, tá, meus irmãos? 1 Pedro 2. Do 21 ao 23 diz o seguinte: pois foi para isso que Ele nos chamou. O próprio Cristo sofreu por você e deixou exemplo. Quer pessoa melhor do que Cristo para você ter exemplo? Não existe pessoa melhor. Para que sigam os seus passos, Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juízo. Jesus passou por tribulações até piores que nós passamos. Muitas pessoas que eu converso, assim a gente conversa, fala que Jesus não pecou, mas as pessoas dizem, mas Ele era Deus, mas Ele era carne e osso, como eu e você. Os mesmos desejos que eu tenho, que você tem, Jesus teve. Ele era Deus, mas Ele veio como homem para mostrar para mim, para você, que podemos dizer não ao pecado, que podemos dizer não à vontade da nossa carne, que possamos pegar Cristo como exemplo para nossas vidas. A temperança, eita glória, domínio próprio. Quantos não têm domínio próprio? Deus respeita o nosso livre-arbítrio e por isso não nos domina, mas nos guia na verdade, além da orientação do Espírito Santo. Contamos com o domínio próprio que atua como freio contra as paixões da carne, as quais vão contra o propósito de Deus para a nossa vida. De vez em quando somos tentados. Velhas paixões, coisas ilícitas podem bater à porta de nossos corações. Nós não estamos longe disso não, viu, meus irmãos? Estamos sujeitos a ser tentados, sim. Aí entra o fruto do domínio próprio. Como se diz, uma pessoa que bebe, ela parou de beber. Eu ouvi esse exemplo. Mas ela parou de beber, mas vira e fala assim: ah, vou passar ali só para cumprimentar os meus amigos de antigamente, que eu pego e pego para eles, vai lá na porta do bar. Uma pessoa que tem fraqueza em adultério, mulheres. Um homem que tem essa fraqueza, uma mulher que tem a fraqueza, passa na porta de onde não deve. Naquele momento vem o desejo carnal, o seu domínio próprio vai por água abaixo. Nós devemos nos controlar. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Nós não somos robôs para que Deus fale, faça isso, faça aquilo.
Você tem o livre arbítrio de fazer o que você bem entender. Mas nem tudo nos é lícito. Então, entra o nosso domínio próprio. Em 1 Coríntios, vamos ver o que fala sobre domínio próprio. 1 Coríntios 10. Fala assim: quando as tentações virem, você possa resistir.